Olá, seus mancebos bonitos, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo. Vou falar agora sobre força resultante e a condição de equilíbrio. Essa discussão a respeito de força resultante e equilíbrio se encaixa nessa parte aqui, ó. Estou falando ainda sobre forças, ok? Lembrando que essas forças podem ser externas e forças internas. Forças externas podem alterar o movimento de um corpo, já as forças internas, não. Vamos entender a força resultante como um resultado. Então é a força decorrente da soma vetorial, então precisa fazer uma operação, ok? Com as forças, na verdade com todas as forças que atuam em um sistema físico. Lembra que o sistema físico é aquele objeto que você está analisando. Qual que é o procedimento para determinar a força resultante? Decompor cada força que atua em um sistema físico em suas componentes cartesianas, ou seja, determinar qual força tem componente na horizontal, que coincide com o eixo x, qual força que tem componente na vertical, que coincide com o eixo y, e se tiver mais componentes, se for uma força tridimensional, você continua a decompor cada uma dessas forças. Evidentemente, para a situação de simplificar o raciocínio, no ensino médio nós vamos trabalhar somente com as componentes x e y, ou seja, são forças que podem ser representadas em duas dimensões, horizontal e vertical. O segundo passo para determinar a força resultante é você somar as componentes segundo cada direção do eixo cartesiano. Então você vai pegar todas as forças que estão, todas as componentes que estão no eixo x, ok? E somar essas componentes. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de somatório, ou seja, você vai somar todas as forças que coincidem com o eixo x. Depois você vai somar todas as forças que coincidem com o eixo y, e assim sucessivamente. E assim você vai conseguir compor o vetor resultante. Você vai ter resultante na horizontal, resultante na vertical, enfim. Eu vou fazer alguns exemplos junto com vocês para que isso fique mais claro. É muito importante você ter em mente o seguinte: o que se trata a respeito de força resultante é uma aplicação do princípio da dinâmica, ou segunda lei de Newton. E os alunos têm muita dificuldade em determinar a força resultante em algumas situações por conta de decompor as forças. Mas uma vez que você aprende esse processo, fica bem simples. É tudo uma questão de treino, ok? Precisa ter disposição para o aprendizado. Então vamos partir para uma primeira situação. O exemplo da escada, ok? Então já está representado aqui na escada todas as forças do meu sistema de análise, ok? Que é a escada. E já estou determinando a vizinhança, que é a terra, a parede e o solo. Então quando a escada interage com a terra, tem a força peso, que puxa a escada verticalmente para baixo. Quando a escada interage com a parede, existem duas forças, interação entre superfícies em contato, força de atrito e força normal. Quando a escada interage com o solo, ok? Está aqui essa situação, mais duas forças, força de atrito, força normal. Já mencionei no vídeo anterior a respeito da direção e do sentido dessas duas forças. Muito bem, então estou adotando aqui o plano cartesiano x e y como referência. Então o que vai acontecer? Quando eu comparo com essa referência as forças do meu sistema, ok? Estou colocando a minha figura da escada escorada na parede aqui em perspectiva, tudo bem? Está aqui a parede, está aqui o chão e essa aqui é a minha escada. Então as forças estão representadas aqui. E comparando cada uma dessas forças com a minha referência, a gente pode estabelecer o seguinte raciocínio: que a força resultante no eixo x, olha aqui o eixo x, é igual à força de atrito, olha aqui a força de atrito, não está na mesma direção do eixo x? Menos uma força normal, olha aqui a força normal.
Tome cuidado com o seguinte, a força resultante se trata de uma soma entre forças, e aqui está aparecendo um sinal de menos. O que esse sinal de menos está evidenciando é que essa força, que é a força normal, ok? Ela está contrária ao eixo x. Porque olha aqui, o eixo x está crescendo para a direita. Aqui estaria o ponto 0 e 0, ok? E aqui para a direita o eixo vai crescendo. Como o meu vetor n está apontando para o lado esquerdo, para cá os números decrescem, então vem acompanhado com o sinal de menos. Espero que tenha ficado claro essa parte. Qualquer coisa deixa um comentário aí no vídeo. Continuando o raciocínio, olha a força resultante no eixo y, ou seja, as forças que estão na vertical. Então vem aqui no seu desenho e vê quais forças estão na vertical. Tem a força de atrito, olha aqui a força de atrito na vertical, mais a força N', olha aqui a força N' na vertical, também coincidindo com o eixo y. Mais a força peso, olha aqui a força peso. Então tem a somatória dessas três forças para poder combinar aqui, fazer a combinação para a minha força resultante na vertical. A força resultante total vai ser a força resultante lá do eixo x, ou seja, essa parcela, mais a força resultante do eixo y, essa parcela. Então, reescrevendo, olha aí, força resultante total vai ser essa parcela aqui, ok? Que já estava escrita lá em cima, mais a parcela da componente na vertical, que é exatamente essa parcela aqui, ok? Olha o que está acontecendo, opa, desculpa turma, é aqui, né? Olha aqui o que está acontecendo com o sinal de menos, ok? Por que tem o sinal de menos? O nosso eixo y está orientado para cima. E para onde está o sentido da força peso? Está contrária à orientação da nossa referência. Então, apareceu aqui um sinal de menos, ok? Beleza. Então, a gente tem que a força resultante total é a soma dessas componentes na horizontal mais a soma dessas componentes que estão na vertical. Esse I chapéu e J chapéu aqui são apenas versores que não alteram o nosso resultado. Eles são vetores de módulo 1, ok? Não vou entrar em detalhes porque muitos dos livros não fazem essa abordagem. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre versores, pode perguntar para mim, pode deixar comentário no vídeo ou pergunte para o seu professor. A análise física do sistema. Vamos fazer essa análise. A escada está em repouso. Se ela está em repouso, é uma condição que não haja força resultante. E se não há força resultante, isso precisa dar zero. Vetor nulo. Então vamos lá. A força resultante vai ser a componente na horizontal mais todas aquelas componentes da vertical. Se eu somar isso mais isso, o total tem que dar zero, ou seja, a força resultante que atua na escada é zero. Porque se a força resultante for diferente de zero, a escada pode se mover para cima, para baixo, ou escorregar aqui para a esquerda. Decorre desse raciocínio, se você analisar essas parcelas, analisando essa daqui primeiro, ok? A gente vai precisar do seguinte: força de atrito menos a força normal. Então eu vou escrever força de atrito igual a força normal. E para outra parcela nós vamos escrever que a força peso é igual a força de atrito mais a força N', ok? Então só isolei esse valor aqui, ó. Aí ele passou positivo para o lado aqui da equação. O que vai acontecer, turma? Você tem aqui duas parcelas, ou seja, essa força resultante que atua na escada é a soma dessa parcela mais essa segunda parcela. A ideia, então, pode ser a seguinte: quando que eu somo uma coisa mais outra coisa e essas coisas dão zero?
Isso já é uma evidência é um encaminhamento para você ter o raciocínio final da resolução dessa força resultante. Então você tem a situação de equilíbrio quando todas as forças quando a força resultante vai ser zero sobre o seu sistema de análise, ok? A questão do equilíbrio. O equilíbrio ocorre quando a força resultante sobre o objeto é nula. Então, quando a força resultante der zero, o objeto está em equilíbrio. E existem 3 tipos de equilíbrio: o equilíbrio estável, instável e equilíbrio indiferente. Não precisa decorar esses nomes, não. Essa situação seria uma situação de equilíbrio estável, uma bolinha no fundo aqui do poço. Então ela não vai correr nem para a esquerda nem para a direita, ela vai ficar estática aqui, já que para ter equilíbrio a força resultante é zero. E se não tem força sobre ela, ela não se movimentaria e continuaria estável aqui no fundo do poço. Essa situação é de equilíbrio instável, ou seja, ela pode escorrer para a direita ou para a esquerda. Na verdade, escorrer não é uma palavra legal, né? Seria rolar para a direita ou para a esquerda. Então, essa é a situação de equilíbrio instável. Lembrando que a bolinha está livre da ação de força resultante. E essa situação aqui classificaria o equilíbrio indiferente. A questão do equilíbrio estático. O equilíbrio estático ocorre quando o objeto se encontra em repouso, ok? Então, quando a velocidade do objeto que você está analisando é zero, então isso classifica uma condição de equilíbrio estático. Por outro lado, pode ter uma situação de o seu sistema físico estar em equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico ocorre quando o objeto se encontra em movimento, porém com velocidade vetorial constante. Isso daqui é uma situação bastante importante, porque se você pegar e analisar a segunda lei de Newton, você vai ter a seguinte ideia. Se a força resultante é o produto da massa pela aceleração, a questão de equilíbrio dinâmico precisa envolver uma velocidade constante, ou seja, a ausência de força resultante, que é uma característica do equilíbrio, ok? Só vai acontecer quando a velocidade é constante e, portanto, essa aceleração ela tem que ser nula, ok? Zero. Aí fica massa vezes zero, então a força resultante dá nula. Espero que eu tenha sido claro para você nesse raciocínio. Continuando. A situação da pessoa caminhando, ok? Definindo o sistema, ou seja, o nosso objeto de análise é o pé da pessoa e a vizinhança é a terra e o solo. Então estão representadas aqui as forças que atuam no nosso sistema de análise. A força normal, perpendicular entre as superfícies em contato, apontando para cima, no sentido para cima, a força peso, e aqui a força de atrito, ok? Então a gente tem que a interação do pé da pessoa com a terra origina a força peso, verticalmente para baixo. A interação do pé da pessoa com o solo já originam duas forças, a força de atrito, paralelo entre as superfícies, e a força normal, perpendicular entre as superfícies em contato. Para determinar a força resultante nesse caso, a gente vai precisar fazer que a força resultante vai ser igual componente das forças na horizontal. Horizontal temos qual força? É aquelas que coincidem com a direção do eixo X. Temos somente a força de atrito. Ah, mas o meu eixo X está apontando para a direita e a minha força de atrito para a esquerda. Como a oposição de sentido, então apareceu o sinalzinho de menos aqui, para indicar que a força de atrito está contrário à referência aqui do plano cartesiano. Força resultante é um somatório, então está aqui a parcela da horizontal, mais, ok? Agora vem a parcela da vertical. Quais são as forças que estão na vertical? Olha aqui, normal e força-peso, ok?
vou somar as duas forças, normal mais peso. Por que está aparecendo o sinal de menos? Porque a força peso está o quê? Num sentido contrário à minha orientação de referência, ok? Então a minha força resultante fica dessa maneira aí. Essa parcela horizontal com o sinal negativo, mais essa parcela na vertical com esse detalhe aqui do sinal. A análise física do movimento, a pessoa adquire movimento, mas não flutua nem afunda no solo. Ou seja, a pessoa não está afundando no chão e também não está flutuando sem encostar no chão. O que você pode concluir? Que se não há movimento na vertical, então normal vai ser igual a força-peso. Ok? Isso aqui é uma análise muito importante de você aprender. Não vou dizer nem memorizar, porque senão você esquece. Então aprenda isso. Vou repetir mais uma vez. A análise física do movimento da pessoa indica que o movimento, que a pessoa adquire movimento, mas não flutua nem afunda no solo. O movimento vai se dar na horizontal. Como ela não vai se movimentar na vertical, então você tem que as forças que atuam na vertical são iguais. Normal igual ao peso, ok? Ó, se você deixar a força normal de um lado e passar a força menos P para o outro lado, menos P vai positivo. Aqui, ó, normal igual a peso. Bom, então é isso, pessoal. Eu ajudei vocês a analisarem um pouco aqui de força resultante. Se você ficou com alguma dúvida, assiste o vídeo novamente, ok? Vocês não são obrigados a aprender nada na primeira explicação. Tendo qualquer dúvida, saiba que eu estou à disposição. Conte comigo para qualquer coisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.